De grandes atos de heroísmo e coragem a criaturas malignas assustadoras, a bússola moral Pokémon tem uma vasta gama, então decidimos mergulhar fundo na lore e ver quais Pokémon são os mais bons e quais são os mais malvados. E tudo começou lá na primeira geração, então hoje estamos voltando para Kanto e classificando todos os 151 Pokémon originais de bom para malvado. E como de costume, começaremos com o Pokémon mais nobre e iremos até o mais malvado. Esses Pokémon são os bons, e temos que começar dando a medalha de ouro para o mais bom Pokémon para a linha Dragonite, que é basicamente o esquadrão de super-heróis do mundo Pokémon. Iniciando como o time do Dratini, ele evolui para o gracioso Dragonair, que traz calma às tempestades. Mas quando o amigável Dragonite do bairro entra em cena, é só heroísmo. Dragonite é conhecido por resgatar pessoas de naufrágios, conforme afirmado em várias entradas do Pokédex nos jogos, e tem sido descrito como um Pokémon benevolente e heróico que patrulha os mares e resgata aqueles em perigo. Disse que Dragonite vive na mítica ilha Dragonite, onde ele realmente leva aqueles que resgata de naufrágios, tornando-o tanto um salva-vidas quanto um guia turístico para um paraíso escondido. No primeiro filme de Pokémon, Dragonite entrega uma mensagem de Mewtwo para Ash e seus amigos, sendo crucial para levá-los às ilhas onde a trama se passa. Nas Ilhas Laranja, Dragonite é o guardião e protetor, demonstrando lealdade e bravura. E em Pokémon Journeys, o Dragonite de Ash prova repetidamente seu heroísmo em batalha, protegendo Ash e seus amigos em várias situações intensas. Então, para responder a sua pergunta, nós amamos Dragonite? Sim, considerando que estamos na América. Se não gosta de Dragonite, por que não vai embora? Mas passando para Mew, que leva a medalha de prata do bem. Mew é frequentemente considerado a personificação da inocência e do bem puro no mundo Pokémon. Como um ancestral Pokémon, carrega o DNA de todas as espécies, mas permanece brincalhão, gentil e curioso. Mew evita conflitos e prefere ficar escondido, aparecendo apenas quando é realmente necessário. Apesar de seu grande poder, escolhe viver em harmonia com a natureza, sendo um dos Pokémon mais moralmente puros. No primeiro filme de Pokémon, Mew atua como um contrapeso moral para Mewtwo, enfatizando a paz e a brincadeira mesmo diante do conflito. É basicamente uma bola voadora de alegria com poderes divinos. No Pokémon original, quando os clones começaram a lutar, Mew interveio e enfrentou Mewtwo para proteger ambos os lados. Fazendo faíscas até a medalha de bronze do bem, temos a linha Pikachu. A linha Pikachu é um exemplo quase perfeito de lealdade, bondade e altruísmo. Pikachu é um Pokémon empático e ferozmente protetor. Ele cria fortes laços com outros, tanto humanos quanto Pokémon, e fará de tudo para defendê-los. Raichu mantém sua natureza calma e amigável, mostrando ser um Pokémon em paz com o mundo. Mas realmente, vamos nos concentrar no Pikachu, pois ele é o rosto da série e um dos exemplos mais puros de bondade na franquia. Em suas entradas na Pokédex e várias aparições nos jogos, anime e filmes, Pikachu é retratado como leal, bondoso e protetor altruísta. Ele forma fortes laços com humanos e Pokémon, demonstrando empatia e um claro senso de certo e errado. Pikachu mostrou repetidamente que se coloca em perigo para proteger seus amigos ou seu treinador. A relação do Pikachu com o Ash no anime é talvez o exemplo mais conhecido de sua forte bússola moral. Desde o primeiro episódio, Pikachu protege Ash de um bando de Spearow, mesmo não gostando dele inicialmente. Este momento definiu o tom para a lealdade inabalável do Pikachu. Em várias temporadas e filmes, Pikachu arriscou sua vida diversas vezes, até mesmo enfrentando Pokémon lendários. Mas não é apenas especificamente o Pikachu do Ash. O Spark Pikachu do Rich está sempre ao seu lado, demonstrando bravura e lealdade semelhantes às do Pikachu do Ash. Em seguida, temos o Pikachu do Pácala de Alola. No anime Sol e Lua, Pácala é cercado por Pikachus, que demonstram grande afeto e proteção por seu treinador. No clássico episódio Adeus Pikachu, o Pikachu do Ash encontra um grupo de Pikachu selvagens na floresta, retratados como uma comunidade unida e solidária, ajudando uns aos outros. Eles até resgatam um Pikachu companheiro de uma cachoeira, mostrando seu forte vínculo e heroísmo. Em todas as formas de mídia, Pikachu é constantemente retratado como um Pokémon que defende o que é certo. A seguir temos Chansey. Chansey é o profissional de saúde definitivo do mundo Pokémon, conhecido por sua compaixão e dedicação em ajudar os outros. Sempre sorridente e pronta para curar, Chansey trabalha com as enfermeiras nos centros Pokémon, incansavelmente tratando os doentes e feridos, seja distribuindo seus preciosos ovos para nutrição ou usando-os para auxiliar na cura. Sua abnegação é incomparável e específica da espécie, pois elas trabalham em todos os centros Pokémon. A seguir temos o Lapras. Lapras é um Pokémon gentil e inteligente que transporta pessoas e outros Pokémon por corpos d'água de graça.
Lapras é frequentemente descrito como bondoso, pacífico e protetor dos necessitados. Ele evita conflitos e prefere ajudar os outros, sendo um dos Pokémon mais íntegros que existem. Apesar da caça excessiva colocar Lapras em perigo, ele continua ajudando as pessoas, mostrando seu altruísmo genuíno. Além disso, que tipo de psicopatas estão caçando Lapras? O Lapras de Ash frequentemente transportava ele e seus amigos através de águas perigosas, e em Pokémon Snap, Lapras ajuda o Professor Carvalho, permitindo que o jogador o fotografe na natureza. E agora chegamos à linha do Clefable. Clefairy é frequentemente retratado como um Pokémon gentil e bondoso, conectado à lua e conhecido por suas qualidades místicas. Clefairy se reúne em grupos para dançar sob a luz da lua, trazendo harmonia ao seu redor. Clefable, sua evolução, preserva a mesma natureza pacífica e amorosa, flutuando para espalhar alegria e encanto por onde passa. O famoso episódio da Pedra da Lua do anime mostra Clefairy como uma espécie pacífica e encantadora que dança sob as estrelas. Mas vamos falar sobre os bons garotos na linha Arcanine, que é basicamente a versão do mundo Pokémon do melhor amigo do homem. Growlithe é conhecido por sua bravura e lealdade, muitas vezes se arriscando para proteger seu treinador ou território, porque às vezes o melhor herói é apenas um bom garoto que cospe fogo. Quando evolui para Arcanine, torna-se ainda mais majestoso e heróico, sendo reverenciado como nobre e poderoso, até sendo classificado como um Pokémon lendário em certas Pokédex. Arcanine é celebrado por seu senso de justiça e proteção, tornando esta linha uma das mais moralmente íntegras no mundo Pokémon. O Growlithe da Oficial Gene simboliza o forte senso de justiça desta linha, pois costuma ser visto auxiliando na aplicação da lei e na proteção dos outros. A seguir temos a linha do Blastoise, que é conhecida por sua natureza protetora e defensiva. Squirtle é corajoso, usando suas habilidades aquáticas para afastar ameaças, mantendo um comportamento brincalhão. O Wartortle evolui para uma forma mais resistente, frequentemente agindo como um protetor. As entradas da Pokédex descrevem suas cicatrizes como marcas de sabedoria, mas ele nunca é desnecessariamente agressivo. Blastoise, a forma final, usa seus poderosos canhões de água para proteção, capaz de ataques precisos para salvaguardar os outros sem causar danos excessivos. Esses Pokémon são defensores firmes e nobres por natureza, sempre prontos para proteger os outros. Este Squirtle é retratado como um líder nato com forte senso de justiça. Ele lidera o Esquadrão Squirtle, um grupo de Squirtles rebeldes que depois se tornam bombeiros, mostrando sua mudança de criadores de confusão para protetores da comunidade. Falando em iniciantes, vamos falar sobre a linha Venusaur, que é muito elogiada na Pokédex por sua relação simbiótica com a natureza. Bulbasaur é comumente mostrado auxiliando o crescimento das plantas e habitando florestas em harmonia. Ivysaur mantém seu papel, absorvendo mais luz solar e contribuindo ainda mais com o meio ambiente. Venusaur desempenha um papel ainda maior na manutenção dos ecossistemas. Sua flor libera aromas calmantes, e ele pode criar chuva, beneficiando plantas e outros Pokémon. Basicamente, se o Capitão Planeta fosse um Pokémon, ele seria um Venusaur, salvando o mundo um raio solar de cada vez sem a aceleração. A linha Ninetales é conhecida por sua elegância e natureza mística. Vulpix é um Pokémon tipo fogo gentil, inteligente e cuidadoso com uma ligação com a natureza. Ao evoluir para Ninetales, essa linha se torna ainda mais majestosa e ganha uma aura mística. Ninetales é considerado um Pokémon sábio, capaz de viver por séculos. Embora possa ser vingativo se for prejudicado, geralmente é protetor e justo, trazendo um forte senso de moralidade com um toque místico. Kangaskhan é basicamente a mãe em missão definitiva do mundo Pokémons. Sua vida se resume a proteger seu bebê, e você não vai querer interferir nisso. Geralmente pacífica, Kangaskhan tem um forte senso de cuidado e se transformará numa verdadeira mãe ursa se algo ameaçar seu filhote. Tudo se resume a lealdade e família, tornando um dos Pokémon mais protetores e afetuosos. Avançando, a linha Machamp é toda sobre força, trabalho duro e dedicação. Machop é um Pokémon trabalhador que está sempre treinando seus músculos para ficar mais forte. Quando evolui para Machoke, sua força é usada para auxiliar na construção e em trabalhos pesados, ajudando os outros. Finalmente, Machamp representa o auge do poder, capaz de levantar qualquer coisa sem esforço. Embora incrivelmente forte, a linha Machamp não usa seu poder para causar danos. Em vez disso, é um protetor, utilizando sua força para ajudar pessoas e Pokémon, tornando o Chad Jimbro do mundo Pokémon com um coração de ouro. Inclusive, um dos novos e legais cartões Pokémon mostra Machamp ajudando as pessoas. A seguir, a linha Rapidash é toda sobre velocidade, lealdade e elegância. Ponyta começa como um Pokémon gentil, mas ardente, conhecido por sua determinação em se tornar mais forte e mais rápido. Quando evolui para Rapidash, torna-se um majestoso corcel em chamas, movendo-se com imensa graça e velocidade.
Apesar da crina flamejante parecer intimidadora, Rapidash é conhecido por ser gentil e leal, especialmente para aqueles que ganham sua confiança. É um companheiro protetor e de bom coração, sem ser agressivo. Mas vamos falar sobre a linha Eevee, que representa adaptabilidade e lealdade. Embora todos se equilibrem, cada evolução traz seu próprio sabor único de moralidade. Eevee é um Pokémon curioso, amigável e aberto a mudanças, sem maldade no coração. Ele é naturalmente bondoso e leal ao seu treinador. Jolteon é conhecido por ser temperamental e espinhoso, literal e figurativamente. Embora impulsivo, ele é extremamente protetor. Vaporeon é calmo e pacífico, buscando harmonia em seu ambiente e evitando conflitos, a menos que seja absolutamente necessário. Flareon é apaixonado, intenso e tem um temperamento ardente. Apesar de agressivo quando ameaçado, mantém-se leal e usa suas chamas defensivamente. Vamos falar sobre Hitmonlee e Hitmonchan, uma dupla focada na disciplina e domínio das artes marciais. Hitmonlee é conhecido por seus chutes precisos e poderosos, focando em golpes eficientes e mantendo a calma sob pressão. Hitmonchan, por outro lado, é um boxeador determinado, lançando socos incansavelmente e sempre pronto para se defender e aos outros. Ambos os Pokémon valorizam a honra e a justiça no combate, sendo igualmente bons. A linha Marowak é uma das mais emocionalmente complexas no mundo Pokémon. O pequeno Cubone usa o crânio de sua mãe falecida, e sua tristeza impulsiona muito de seu comportamento. Isso torna o Cubone mais cauteloso e defensivo, mas não malicioso. Ao evoluir para Marowak, fica mais forte e focado na sobrevivência. Cubone é retratado como solitário e emocionalmente distante devido à sua história, mas sempre se esforça para proteger a si mesmo e aqueles em quem confia. A linha Butterfree é inerentemente pacífica, incorporando a essência da inofensividade e serenidade. Caterpie é um Pokémon pacífico e simples, focado na sobrevivência sem comportamentos nocivos. Ao evoluir para Metapod, sua única prioridade é a autopreservação e preparação para sua fase final. Butterfree é gentil e benéfico para o ambiente ao polinizar plantas, como um vizinho amigável que rega as plantas. O Butterfree do Ash exemplifica a natureza gentil da espécie. Em um dos momentos mais emocionantes do anime, ele deixa Ash para começar uma família, mostrando seu lado carinhoso e acolhedor. A linha Dewgong é pacífica, graciosa e adaptada à vida no oceano gelado. Seal passa seu tempo nadando em águas frias, cuidando da própria vida sem causar danos. Ao evoluir para Dewgong, torna-se um nadador elegante e protetor dos mares gelados. No anime, Dewgong é retratado como um Pokémon útil e gracioso, frequentemente ajudando em tarefas aquáticas e demonstrando lealdade ao seu treinador. Geralmente se concentra em manter a harmonia em seu ambiente aquático e frio. A linha Starmie é um duo misterioso e de outro mundo que se preocupa mais com a autopreservação do que com o conflito. Staryu é pacífico e passa muito tempo em águas profundas, absorvendo luz pelo núcleo. Ao evoluir para Starmie, fica mais poderoso e capaz, mas continua não sendo agressivo. A natureza misteriosa da linha e a conexão com o cosmos lhe conferem um ar de sabedoria e calma, tornando-a uma força positiva no mundo Pokémon. Agora vamos falar sobre o Pokémon tranquilo, a linha Slowbro. Slowpoke é a definição de tranquilidade no mundo Pokémon, meio que como a capivara neste universo. Ele passa o tempo perto da água, pescando com a cauda e reagindo à vida no seu próprio ritmo, muito lentamente. Geralmente inofensivo e alheio ao seu redor, vive uma vida tranquila sem causar danos intencionais. Com isso, ele ganha a medalha do pecador preguiçoso. Quando evolui para Slowbro, sua natureza dócil permanece, embora agora com um abrigo preso à sua cauda. É um pouco mais ativo na batalha. Ambos são pacíficos e de boa índole, sem maldade real. Não percebi que você era tão tranquilo assim. Tudo bem, próximo. A linha Wigglytuff traz calma e paz, embora às vezes os métodos de Jigglypuff sejam excessivos, como no anime, em que gosta de fazer as pessoas dormirem e desenharem seus rostos. Jigglypuff adora cantar e sua canção é conhecida por fazer os outros dormirem, mais para sua própria satisfação do que para causar danos reais. Embora a obsessão de Jigglypuff em fazer os outros ouvirem seu canto seja um desejo por atenção e admiração, e ele ganha a nossa medalha central de desejo. Quando evolui para Wigglytuff, adquire uma natureza mais protetora, conhecida por sua lealdade e bondade. Passando para a linha Dugtrio, que é a pequena equipe de construção da natureza, cavando túneis e arejando o solo para o bem maior, Diglett vive principalmente embaixo da terra, surgindo apenas para ajudar ou talvez só para dizer oi. Ao evoluir para Dugtrio, Diglett forma uma equipe para trabalhar mais rapidamente. Talvez não sejam exatamente heróis, mas a linha Poliwrath está fazendo sua parte para o ecossistema, sendo leal e corajosa. Poliwag inicia como um girino adorável, inofensivo, apenas tentando sobreviver. Poliwhirl é mais um lutador, e então Poliwrath se torna um anfíbio musculoso que é todo sobre determinação.
Precisamos falar sobre o Mr. Mime. Apesar de ser um Pokémon excêntrico que adora barreiras, ele é surpreendentemente útil. Ele ajuda a mãe do Ash com muitas coisas, se é que você me entende. Mr. Mime dedica-se principalmente a entreter e ajudar, sendo um multitarefador por excelência. Seja criando paredes invisíveis ou ajudando nas tarefas do lar, ele é mais um companheiro pacífico do que qualquer outra coisa. Apenas esteja preparado para o seu olhar fixo e assustador enquanto ele faz tudo. Mr. Mime, o hóspede favorito da mãe do Ash. Agora vamos para o Snorlax. Snorlax é como aquele amigo que está sempre cochilando, mas ainda assim é a alma da festa. Com um amor por dormir e comer, Snorlax é mais sobre lanche do que brigas. Embora ele bloqueie estradas como um quebra-molas gigante, é tudo em nome do descanso. Sua natureza inofensiva e relaxada o mantém do lado bom, a menos que o acordem. Snorlax é o candidato óbvio para o metal do pecador da gula, pois come tanto que dorme por dias depois. O lema do Snorlax: comer, dormir, repetir, vivendo o sonho. Vamos falar sobre a linha Alakazam, que é envolta em mistério e poder psíquico, e com moralidade moldada por sua inteligência avassaladora e capacidade de manipular a realidade. Abra dorme a maior parte do tempo para conservar sua energia psíquica. Ele se teleporta para evitar perigo, mostrando uma natureza pacífica. Kadabra, uma vez desperto, detém um poder psíquico significativo, mas com um propósito mais focado e defensivo. Não para prejudicar, mas para se proteger. Alakazam está em outro nível de inteligência, capaz de imensas proezas psíquicas, mas não usa seus poderes maliciosamente. Sua alta inteligência o torna calmo e pacífico, ciente das implicações de suas habilidades. Apesar desta linha ser moralmente boa e focada na autopreservação e intelecto, algumas histórias de Kadabra sugerem origens mais caóticas. Uma história de fundo muito perturbadora, de acordo com certas entradas do Pokédex, a existência de Kadabra está ligada a uma transformação misteriosa. Uma entrada relata que um garoto com poderes psíquicos despertou certa manhã transformado em um Kadabra, indicando uma possível mutação de humano para Pokémon. Embora isso provavelmente seja apenas um mito, não podemos culpar o Kadabra, independente da veracidade. A seguir, classificamos toda a linha Nidoran, tanto a versão masculina quanto a feminina, pois ambos os gêneros se equilibram como Yin e Yang na versão Pokémon. Nidoking é agressivo e territorial, usando força bruta para proteger seu domínio de forma destrutiva. Nidoqueen, por sua vez, é mais cautelosa, priorizando a proteção da família e território sem violência excessiva. Nidoking traz a força, mas Nidoqueen traz o coração, um equilíbrio perfeito de força e cuidado ao criar e proteger sua família. Em seguida, ele é Electabuzz como um raio vivo. Conhecido por seu amor por tempestades e temperamento eletrizante, ele pode ser impulsivo. Apesar de não ser malvado, sua imprevisibilidade e propensão a fritar eletrônicos podem gerar caos. Electabuzz é conhecido por ajudar pessoas, especialmente em usinas de energia e áreas industriais. Devido à sua afinidade pela eletricidade, Electabuzz é às vezes usado para gerar energia ou gerenciar surtos elétricos, frequentemente retratado trabalhando ao lado dos humanos para aproveitar sua energia, e em alguns casos até ajuda a prevenir apagões absorvendo excesso de eletricidade de tempestades. A linha Sandslash é mais conhecida por seus instintos de sobrevivência. Sandshrew prefere evitar o perigo enrolando-se em uma bola protetora quando ameaçado, sendo mais uma criatura passiva do que agressiva. Sandslash, porém, está mais pronto para o combate, usando suas garras para proteger seu território. São apenas sobreviventes do deserto, construídos para serem resistentes, mas geralmente cuidando de seus próprios assuntos, a menos que você invada o território deles. A linha Kingdra é toda sobre graça e adaptabilidade. Horsea é um Pokémon marinho pequeno e pacífico que flutua pela água, evitando conflitos sempre que pode. Seadra usa seu corpo espinhoso para se proteger, mas não procura confusão. A linha Seeking é a próxima. Goldeen, conhecida como a Rainha da Água, é admirada por sua beleza e movimentos graciosos, evitando conflitos desnecessários. Quando evolui para Seeking, ganha mais poder e torna-se um pouco mais territorial, mas permanece relativamente pacífico, apenas defendendo sua área sem procurar brigas. Tangela é um pouco de mistério envolto em vinhas, mas suponho que uma coisa é certa, este Pokémon é mais sobre defesa do que agressão. Conhecido por suas vinhas Tangela que chicoteiam e enredam adversários, ele as usa principalmente para proteger a si e seu habitat. Agora Lickitung é mais excêntrico do que malicioso, conhecido por usar aquela língua gigantesca para tudo, desde batalhas até lambidas movidas por curiosidade. Seu comportamento é principalmente inocente, mas aquela língua grande pode causar problemas. Sua tendência a provar tudo não é inerentemente prejudicial, mas também não é sempre o comportamento mais considerado, especialmente porque pode paralisar alguém com sua língua. A linha Kingler foca em simplicidade, deslizando, cortando e curtindo a vida praiana. Krabby é pacífico, mas pode se tornar agressivo se seu espaço for invadido.
Quando evolui para Kingler, seu poder aumenta, mas ainda mantém um equilíbrio entre defesa e ataque. A linha Pidgeot é uma clássica família de Pokémon pássaro, conhecida por ser em grande parte pacífica e não confrontacional. Pidgey é um pequeno pássaro fofo que evita conflitos, voando para longe do perigo em vez de procurá-lo. Descrito como calmo e amigável, frequentemente visto cuidando de seus afazeres na natureza, conforme evolui para Pidgeotto e Pidgeot, seu tamanho e força aumentam, mantendo uma natureza protetora, com Pidgeot frequentemente guardando seu território. Passando para a linha Vileplume, começando com Oddish, o primeiro do adorável trio de Jardim da Natureza. Oddish vive uma vida pacífica e vegetal, enraizado no solo. As coisas se complicam quando ele evolui para Gloom, pois pode parecer fofo, mas fede. Felizmente, esse fedor é em nome da defesa, não da travessura. Uma vez evoluído, Vileplume está armado com um pólen venenoso. Apesar da aparência intimidadora, Onix é frequentemente retratado como um protetor de seu ambiente, cavando túneis e passagens na Terra. Apesar de territorial, raramente age por maldade. A lealdade de Onix aos treinadores e sua conexão com a Terra o tornam uma força positiva, como visto no Onix de Brox. No próximo ponto, a linha Golem é resistente e trabalhadora. Geodude costuma se camuflar silenciosamente entre as rochas, só ficando agressivo se provocado. Graveler se torna mais aventureiro, rolando pelas montanhas, mas ainda evita problemas a menos que ameaçado. Golem, com sua dura casca de rocha e imensa força, pode ser tanto defensivo quanto destrutivo. Agora vamos falar sobre um Pokémon muito estranho, Farfetch'd. Farfetch'd é um Pokémon peculiar visto carregando um alho poró, que usa para batalha e utilidade. Ele não é inerentemente agressivo, mas pode ser uma ameaça. Farfetch'd geralmente está mais preocupado com a sobrevivência, pois já foi muito caçado na natureza, tornando-o cauteloso e autoprotetor. Embora ocasionalmente travesso, geralmente não tem intenção de prejudicar. No final do dia, Farfetch'd é realmente apenas um Pokémon pato estranho. Com os bons Pokémon definidos, partimos para um território neutro para explorar os Pokémon que estão na área cinzenta. E finalmente chegamos à linha Charizard. Começa inocentemente com Charmander, um Pokémon leal, fofo e bem intencionado. A Pokédex observa que a chama do Charmander queima mais forte quando está feliz e diminui quando está triste, mostrando sua forte ligação emocional com o ambiente. Mas quando o Charmander evolui, as coisas esquentam durante sua fase de adolescente angustiado e tópico quente. Charmeleon é conhecido por ser muito agressivo e buscar ativamente lutas. De acordo com a Pokédex, ele é tão feroz que balança a cauda para aumentar a temperatura ao seu redor. Então surge Charizard, o ápice da linha evolutiva. Sua agressividade assume uma nova forma. Ele é orgulhoso e respeita apenas oponentes fortes, mas esse orgulho pode levá-lo a causar estragos em inimigos mais fracos. Charizard ganha facilmente a medalha do Pecador do Orgulho por se recusar a ouvir um treinador que considera indigno e por sua feroz independência, frequentemente prejudicando a si mesmo. Charizard tende a causar destruição involuntária devido ao seu imenso poder, sobretudo quando está irritado. Apesar de seu lado selvagem, Charizard é conhecido por ser heróico quando necessário, sendo leal aos treinadores que realmente respeita. A linha Golduck é como aquele amigo confuso na maior parte do tempo, mas que de alguma forma consegue alcançar o sucesso. Psyduck vive segurando a cabeça, liberando acidentalmente caos psíquico devido às suas dores de cabeça constantes. Ele não é mau, apenas muito confuso, mas quando evolui para Golduck, troca sua confusão por uma postura elegante e descolada. Tauros é um Pokémon selvagem, imprudente e agressivo. Conhecido por seu temperamento feroz, ele usa seu imenso poder para defender seu território e provar sua força. Embora em ambientes rurais ou fazendas, Tauros pode ser útil para trabalhos pesados, como arar campos ou transportar cargas. A linha Exeggutor é um grupo estranho, com Exeggcube sendo mais indefeso do que perigoso, focando na sobrevivência do grupo. As coisas ficam estranhas quando Exeggutor evolui, uma árvore psíquica imponente que usa seus poderes para defesa e confusão. Apesar de não ser abertamente malicioso, a índole do Exeggutor é bem imprevisível. Porygon é um Pokémon digital, mais código do que criatura, tornando-o moralmente neutro. Tudo depende de seu uso. Porygon navega com maestria pelo ciberespaço, auxiliando em tarefas tecnológicas, mas carece de uma bússola moral autêntica. É apenas uma ferramenta virtual para treinadores. Ele cuida dos próprios assuntos, exceto quando você assiste aquele episódio do anime. Ditto é tão moralmente flexível quanto suas habilidades de metamorfose. Ditto pode se transformar em qualquer Pokémon que vê. Embora não cause muitos problemas, além de uma leve confusão, ele não tem uma agenda específica e simplesmente imita o que está ao seu redor. Embora seu desejo de copiar todos renda ao Ditto a medalha do Pecador da Inveja. A linha Amistar é antiga, com tanto Amunite quanto Amistar sendo fósseis ressuscitados. Amunite é um ser pacífico e curioso, buscando sobreviver no mundo moderno, navegando pelos oceanos e evitando conflitos.
Amistar, porém, torna-se um predador sombrio que usa seus tentáculos afiados para capturar presas. A linha Kabuto, assim como a linha Amunite, é antiga e ressuscitada de fósseis. Kabuto é uma criaturinha tímida, mais interessada em se esconder e sobreviver do que em lutar. No entanto, uma vez que evolui para Kabutops, as coisas tomam um rumo drástico, pois se torna um predador feroz, usando seus braços semelhantes à foice para caçar presas com precisão. Agora chegamos às aves lendárias, Articuno, Zapdos e Moltres. Eles são forças poderosas, porém temperamentais da natureza, cada um controlando gelo, eletricidade e fogo. Segundo a Pokédex, Articuno simboliza calma e equilíbrio. Ele evita conflitos desnecessários e é visto como um guardião de áreas frias e remotas. Sua neutralidade vem de ser uma força da natureza, agindo quando seu território é ameaçado. Zapdos é mais volátil, pois prospera em tempestades e pode ser imprevisível. Não é malicioso, mas tende a causar caos, especialmente em tempo tempestuoso. O ardente Moltres se incorpora à destruição e o renascimento. Sua agressividade e gosto por conflito lhe dão uma vantagem caótica. Moltres libera seu poder ardente quando provocado, tornando-o possível uma força neutra que pode tender à destruição. Inicialmente pensamos em classificá-los separadamente, com Articuno sendo o melhor. Porém, a rivalidade e os frequentes confrontos muitas vezes resultam em caos, como visto no filme Pokémon 2000. A incapacidade deles de cooperar leva a desastres ambientais e força Lugia a intervir. Embora cada pássaro esteja ligado a forças naturais, seu poder descontrolado em disputas territoriais os mantém na área cinzenta. Scyther é rápido, preciso e sempre pronto para uma luta. E mesmo sem intenção, com lâminas tão afiadas, é difícil evitar ferimentos. E este Pokémon está mais preocupado em provar sua força do que em ser agradável. A próxima é a linha Magneton. Magnemite e Magneton tendem a ser neutros, atraídos por áreas com fortes campos eletromagnéticos e às vezes causando interrupções não intencionais. Eles não são maliciosos, mas podem causar cortes de energia ou interferência tecnológica. Vamos para a linha Riadon. Rion é conhecido por atacar de cabeça em qualquer coisa, muitas vezes sem pensar. Apesar de seu poder impressionante, a falta de controle pode torná-lo perigoso para todos ao seu redor. Ao evoluir para Riadon, fica mais poderoso e focado, mas ainda tende a agir sem pensar. A linha Dodrio é sobre velocidade e resistência, mas em termos de moralidade, são mais neutros do que qualquer coisa. Doduo passa a maior parte do tempo correndo, enquanto Dodrio evolui para uma versão mais rápida e agressiva com 3 cabeças, cada uma com uma mente própria. Pinsir é um Pokémon inseto feroz e agressivo que usa suas enormes pinças para esmagar oponentes. Seu habitat natural é em florestas densas, onde é territorial e não hesita em atacar ameaças. Conforme a Pokédex, ele é conhecido por ser agressivo e brutal, passando para o Pokémon Jynx. Jynx é enigmática com poderes psíquicos, danças estranhas e habilidades geladas. Jynx não é malévola, mas tem uma aura estranha e perturbadora, usando seus poderes para manipular os outros com movimentos hipnóticos. Embora não cause danos diretos, seu uso de jogos mentais e imprevisibilidade a colocam firmemente na área cinzenta. Em seguida temos Magmar, um Pokémon de natureza ardente que vive em áreas vulcânicas, conhecido por seu temperamento quente. Ele tem uma reputação de ser agressivo, usando suas chamas para se defender e ao seu território. Apesar de não ser mal, a impulsividade do Magmar com suas chamas pode causar certa destruição. Em seguida temos a linha muito irritante do Raticate. Rattata é descrito como cauteloso, sempre alerta ao perigo, focado principalmente em buscar alimento e se defender. Ao evoluir para Raticate, fica mais agressivo e territorial, usando seus dentes afiados para afastar ameaças. Raticate tem tendência a comportamentos confrontacionais, sendo mais moralmente neutro. Mas em defesa de Rattata, você também ficaria muito irritado se quase todos os treinadores exterminassem cerca de 200 de sua espécie a caminho de Pewter City. Hoje, a linhagem de Victreebel combina comportamentos gentis e predatórios. Bellsprout é uma criatura pacífica que usa suas raízes para se nutrir e crescer sem prejudicar os outros. Porém, conforme evolui para Weeping Bell e Victreebel, as coisas se tornam mais sombrias. Victreebel é conhecido por sua natureza carnívora, capturando presas em sua grande boca e dissolvendo-as com ácido ainda vivas. Outro Pokémon pássaro, a linha Furo, é conhecida por ser agressiva e territorial. Spiro defenderá seu espaço, mas está apenas tentando se proteger. Conforme evolui para Furo, seu instinto territorial se intensifica, frequentemente expulsando invasores de seu território. Embora a linha Spiro seja apenas um pássaro rabugento que deseja paz e sossego, sem que ninguém invada seu espaço aéreo. Passando para a linha Cloyster. Shellder passa seu tempo preso em rochas ou nadando no fundo do oceano, usando sua concha defensiva apenas quando ameaçado.
Quando evolui para Cloyster, torna-se mais agressivo, capaz de usar sua poderosa concha e espinhos para proteção e ataque. Apesar das defesas formidáveis de Cloyster, ele não é conhecido por nenhum tipo de malevolência. A linha de Venomoth é outro Pokémon mais sobre sobrevivência do que qualquer outra coisa. Venonat usa seus grandes olhos e antena para sentir o perigo e evitar conflitos. Porém, ao evoluir para Venomoth, as coisas ficam mais agressivas, com Venomoth liberando escamas tóxicas durante o voo. Mas vamos falar sobre a linha Meowth e Persian. Como espécie, Meowth é oportunista e egoísta, muitas vezes vasculhando ou procurando objetos brilhantes. É conhecido por ser inteligente, mas mais travesso do que malicioso, tornando um Pokémon que é mais amoral do que qualquer outra coisa. Embora ganhe a medalha da ganância por sua obsessão por moedas, quando evolui para Persian, torna-se mais territorial e predatório, exibindo um comportamento orgulhoso e astuto. Persian é descrito como luxuoso, refletindo sua associação com riqueza e poder, mas sua natureza protetora mostra que não é totalmente mau, apenas distante e focado em si. Apesar do Meowth do Team Rocket ser o mais famoso, Persian é retratado como elegante, porém frio, como o do Giovanni. E dado que esses Pokémon estão associados ao Team Rocket, temos que descontar alguns pontos de moralidade da linha. Agora chegamos ao Pokémon que definitivamente não é irritante e que adoramos encontrar em cavernas, a linha Zubat e Golbat. Zubat e Golbat são comumente mostrados em enxames em cavernas, sugando o sangue de outros Pokémon e humanos. Apesar desse comportamento instintivo ser predatório, o que os coloca em uma área cinzenta, eles também são favoritos da equipe Rocket, o que diz muito sobre esses pequenos sugadores de sangue. Finalmente, com a área cinzenta resolvida, agora chegamos ao lado sombrio. Esses Pokémon são os maus e os malvados, e deslizando para o nosso próximo lugar está a linha Arbok. Esta linha é sorrateira e predatória. Ekans usa suas habilidades para perseguir silenciosamente a presa, envolvendo-a sem piedade. Arbok eleva isso a outro nível, tornando-se ainda mais intimidador. De acordo com a Pokédex, ele usa padrões intimidadores em seu capuz para incutir medo e atacar ferozmente. Mesmo participando das travessuras da equipe Rocket, o Arbok de Jessie é extremamente leal a ela. Ainda assim, este é outro Pokémon comum no círculo da equipe Rocket. Passando para a linha Muk. Esta linha de Pokémon é literalmente tóxica. Grimer nasce da poluição e lodo, absorvendo sujeira e espalhando resíduos tóxicos por onde passa, fazendo deste Pokémon uma espécie de subproduto da própria poluição. Quando evolui para Muk, sua poluição se torna mais perigosa, podendo contaminar corpos d'água inteiros e matar a vegetação. A própria existência prejudica o meio ambiente, sendo classificada como maléfica. A linha Electrode é mais conhecida por sua imprevisibilidade, de uma maneira não agradável. Voltorb e Electrode são conhecidos por explodirem quando assustados ou tocados, sendo bombas relógio no mundo Pokémon. Apesar da natureza explosiva ser um mecanismo de defesa, o dano colateral causado é moralmente questionável. Até no mundo real, a maioria dos exércitos proibiu minas terrestres. Ademais, a linha Primeape não é apenas alimentada pela raiva, ela é praticamente movida por ela. Mankey pode entrar em um acesso de fúria em questão de segundos. Mankey é meio babaca, e gosta de provocar e pregar peças antes de se voltar para a raiva e a violência. E então, quando ele evolui para Primeape, é como se alguém tivesse aumentado a fúria para o Primeape do Ash, foi um ótimo exemplo. Ele era honestamente um psicopata completo. Primeape é conhecido por entrar em fúrias cegas, socando qualquer coisa em seu caminho. Aerodactyl é a definição de terror pré-histórico, mergulhando com presas afiadas como navalhas, destruindo tudo em seu caminho. Ressuscitado de um fóssil, Aerodactyl mantém seus instintos pré-históricos, que se inclinam para a violência e dominação. Sua índole predatória e gosto por lutas o colocam em território mais obscuro. A linha Weezing, favorita da equipe Rocket, é infame por sua toxicidade e dano ambiental. Koffing e Weezing liberam gases potentes que podem causar danos significativos, sendo Weezing ainda mais perigoso. Koffing é uma escolha comum para a equipe Rocket, sendo frequentemente usado para espalhar gás venenoso durante atividades criminosas, como roubos e batalhas. A frequente associação dessa linha com crime e poluição prejudicial a coloca solidamente na categoria de mal a maléfico. Nosso próximo Pokémon é a linha Tentacruel, que é conhecida por ser agressiva e perigosa, especialmente em grandes números. Tentacruel é inofensivo, flutuando na água e usando seus ferrões para defesa. Mas quando evolui para Tentacruel, as coisas ficam muito mais sombrias. Tentacruel é territorial e agressivo, usando seus tentáculos para atacar e capturar presas. No anime, Tentacruel é mostrado causando estragos em cidades quando provocado, usando seus poderosos tentáculos para causar danos. Embora em defesa da espécie, este só era tão grande porque a equipe Rocket despejou resíduos tóxicos em sua água.
Vamos falar sobre a linha Beedrill. Este dá uma virada brusca de inseto inofensivo para guerreiro inseto agressivo. O Weedrill é um bichinho que usa veneno para se defender de predadores. No entanto, é quando evolui de Kakuna para Beedrill que a moralidade da linha muda, simplesmente colocando Beedrill é um babaca. Beedrill é territorial e conhecido por seus ataques agressivos em enxame. Segundo a Pokédex, ele é frequentemente descrito como hostil e propenso a atacar quem se aproxima. No anime, Beedrill é consistentemente retratado como agressivo e territorial. Ash e seus amigos costumam encontrar enxames selvagens de Beedrill que os expulsam das florestas, evidenciando sua natureza hostil e ameaçadora. Temos que falar sobre a linha de Gyarados cheia de raiva, que é realmente uma história de extremos. Magikarp é conhecido por ser fraco e indefeso, mal conseguindo se proteger. Ele apenas se debate desorientado, tentando sobreviver sem causar danos. Porém, quando evolui para Gyarados, as coisas se tornam sombrias rapidamente. Gyarados é conhecido por sua fúria incontrolável, capaz de devastar cidades em acessos de raiva, facilmente ganhando a medalha do Pecador da Ira. Seu poder, violência e agressão o tornam extremamente perigoso, embora seja mais motivado pela fúria do que pela pura maldade. Passando para uma linha de Pokémon muito assustadora, a linha Parasect, que vai de um pequeno inseto fofo para algo horrivelmente pesadeloso. Paras começa inocentemente, mastigando para fazer crescer os cogumelos em suas costas, mas quando evolui para Parasect, as coisas ficam perturbadoras. O fungo parasita assume o controle, como em The Last of Us, transformando Parasect em um zumbi no piloto automático. A invasão de corpos o coloca na parte mais sombria do nosso espectro moral. E falando sério, Paris pode ter uma das existências mais infernais de todos os Pokémon. Então, na verdade, sentimos pelo pequeno antes dele se transformar em The Walking Dead. Mas levando para casa o bronze do mal, está o Mewtwo. Mewtwo é um dos Pokémon mais complexos quando se trata de moralidade. Mewtwo foi criado em laboratório, então naturalmente tem alguma bagagem genética. Nascido do DNA de Mew, o primeiro instinto de Mewtwo foi destruir o laboratório que o criou. Em Mewtwo Contra-Ataca, ele desconta sua frustração na humanidade, buscando poder e vingança. Com uma filosofia enraizada na justiça pela força, a moralidade de Mewtwo é impulsionada por uma mistura de crise existencial e raiva pura. As ações de Mewtwo, destruindo o laboratório que o criou e tentando dominar humanos e Pokémon, são impiedosas. Apesar disso, sua busca interna por significado e propósito acrescenta nuances à sua moralidade. Dito isso, Mewtwo mostra sinais de autorreflexão mais tarde, sugerindo uma compreensão mais complexa do certo e errado. Mewtwo percebe que não estava fadado a ser apenas uma ferramenta de destruição, mas poderia traçar seu próprio destino. Suas ações são malignas, mas suas motivações mais profundas envolvem um sentimento de traição por ter sido criado como arma. Conforme o filme avança, Mewtwo questiona seu propósito designado pelos criadores e decide partir em busca de seu próprio caminho. A linha Hypno merece a nossa medalha de prata do mal. Drowzee come sonhos, o que é um comportamento preocupante para dizer o mínimo, especialmente quando ele mira em crianças. As coisas ficam sombrias com Hypno, conhecido por hipnotizar e sequestrar pessoas, especialmente crianças, segundo entradas da Pokédex e lendas, levando-as para destinos desconhecidos. Eles deveriam montar uma operação com Chris Hansen para tirar essa ameaça das ruas. No episódio A Soneca do Hypno do anime, Hypno fazia as crianças desaparecerem, confundindo-as com Pokémon. Os poderes psíquicos de Drowzee e Hypno são usados de forma manipuladora e predatória, colocando-os na categoria do mal. E finalmente, a medalha de ouro do mal tem que ir para a linha Gengar, que é tão assustadora e sinistra quanto possível. Gastly começa se infiltrando em lugares e sufocando vítimas com seu gás, então não é um bom começo. Haunter eleva essa ameaça, gostando de assustar as pessoas, paralisando-as com sua famosa lambida e pairando de forma sinistra nas sombras. Na verdade, às vezes essas lambidas resultam em convulsões violentas até que a vítima morre. Mas Gengar é a verdadeira força malévola. As entradas de seu Pokédex revelam que ele se deleita em causar pesadelos e prospera no medo que instila. Gengar tem prazer em perseguir suas vítimas e depois drenar sua energia vital, marcando-o como um dos Pokémon mais perigosos e malignos que existem. Gengar é literalmente descrito como sendo um sadista no mundo Pokémon. Para elevar as coisas a outro nível, Gigantamax Gengar leva tudo a patamares novos e aterrorizantes. Assim, Gengar se transforma em uma enorme entidade fantasmagórica com uma boca escancarada que lembra um portal para o além. Segundo a Pokédex, ele pode puxar qualquer coisa para o outro lado, onde a atmosfera é descrita como arrepiante e sinistra.
A forma Gigantamax de Gengar amplifica sua natureza sinistra, aumentando sua capacidade de assombrar e consumir vítimas de maneira verdadeiramente horrível. Gengar não apenas se esconde nas sombras, ele é a razão de você temê-las,